a mais um sábado sim. Você pode tomar o seu lugar, você pode se assentar. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está online, seja bem-vindo. Você que nos visita aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. E se você não é perfeito, você está no lugar certo. Porque nós acreditamos que cada um de nós está vivendo uma jornada em direção a Jesus. E nele o nosso futuro é mais brilhante do que você possa imaginar. Amém? Gente, eu quero reforçar mais uma vez sobre o Camp One. Eu sei que a gente fala disso todas as nossas reuniões de sábado, todas as nossas reuniões de domingo, mas como todos os anos nós já estamos acostumados, né, Vertinho? Tem uma galera exclusiva que gosta de viver perigosamente, que gosta de deixar para a última hora, porque vai abrir vaguinha depois. Gente, Gabriel, você conseguiu no último aí? Você conseguiu no último Camp One, tá presente? Chegou atrasado, não foi? Olha. Então, gente, se você quer participar com a gente do Camp One, porque realmente é algo que transforma as nossas vidas, não é somente dias para você poder brincar, se divertir, dar risada, mas principalmente para você ter um lugar, um encontro com Jesus. Amém? Nós estamos numa série de mensagens chamadas Paradoxos. E no último Oxygen One, nesse nós vamos falar sobre o paradoxo da fé. E a palavra de hoje é uma sequência, realmente é uma sequência da palavra que foi feita na última reunião que nós tivemos 15 dias atrás. E para ficar mais fácil, até para você que talvez não tenha estado com a gente, ou veio, também se passaram 15 dias, eu gostaria de fazer um resumo do que nós falamos no último Oxygen One, para poder ter mais sentido para vocês. Mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu gostaria de fazer uma rápida oração com vocês. Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença neste lugar. Fique conosco, abra os nossos corações para a tua palavra, e que ela venha de encontro, e ela faça sentido, e ela possa frutificar. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, eu quero dar para vocês, como um resumo, 5 chaves, bem rápido mesmo, do que nós falamos no último Oxygen One. A primeira chave é, você tem que saber o que é um paradoxo. O paradoxo é um termo para designar algo que aparentemente é contraditório, mas que no final das contas ele faz todo sentido. Por exemplo, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. O riso é uma coisa séria. O melhor improviso é aquele que é feito quando é melhor preparado. Certo? Isso é um paradoxo. Segunda chave é entender que a Bíblia é cheia de paradoxos. E a fé é um paradoxo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas diz que a fé é a prova, ou seja, a prova é algo material, certo? A fé é a prova daquilo que não se vê. Então a fé é um paradoxo. A terceira chave é que a fé, ela precisa se manifestar em um ambiente para que ela possa crescer e florescer, frutificar. E esse ambiente se chama ambiente de crença ou ambiente de convicção. A quarta chave, talvez a mais importante chave, é que tudo o que você ouve constrói a sua fé. Nós vemos lá em Romanos 10, 17 que fala: ora, portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E a quinta chave é que é o meu dever proteger os meus ouvidos daquilo que, quando eu recebo algo que Deus me dá no ambiente de fé, eu possa proteger. E a gente aprendeu um sinal. Vocês lembram qual que é o sinal que eu tenho que fazer quando eu recebo? Alguém se lembra? Eu devo tampar os meus ouvidos para não perder aquilo que Jesus me deu. Amém? Deu para a gente poder relembrar? E daqui a gente vai dar sequência para a palavra de hoje. Sabe, para que a gente possa ser capaz de aumentar a nossa fé, esticar a nossa fé, viver a nossa fé na toda a sua plenitude, para que a gente possa concretizar o nosso chamado, o sonho que Deus deu para cada um de nós, é necessário que você tenha pessoas ao seu lado. Pessoas com quem você possa compartilhar, pessoas com quem você possa caminhar. E isso nós chamamos de círculo de fé, ou círculo da fé, como você preferir chamar. Sabe, toda pessoa que ama Jesus e tem ela como seu único suficiente Salvador, precisa ter um círculo de fé. Toda pessoa que quer alcançar o seu propósito precisa ter um círculo de fé. Toda pessoa que quer viver coisas extraordinárias, grandes, quer chegar no próximo nível e quer ter coragem para chegar lá, precisa ter um círculo de fé, precisa ter pessoas ao seu lado.
E talvez você possa pensar, mas, sabe, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas sozinha, sabe? Para mim é mais fácil, eu desenrolo melhor, sabe? Se eu não tiver outras pessoas ao meu lado. Ok, cara, tudo bem, mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não chama ninguém para fazer coisas sozinhos. Ele pode te dar uma visão, Ele pode te dar um sonho, Ele pode até mesmo falar algo específico com você. Mas Ele sempre vai querer que você compartilhe com as pessoas. Mas com qualquer pessoa? Não, com pessoas corretas. E quem são essas pessoas corretas? É isso que a gente vai ver durante essa mensagem. Ou seja, você não foi criado para ficar sozinho. O que Deus disse na sua palavra? Não é bom que o homem esteja só. Sabe, Deus nunca vai te dar uma visão ou um sonho que não inclua outra pessoa. É só você olhar para a Bíblia. Quando Jesus pega e envia seus discípulos, seus 12 discípulos, para ministrar o Evangelho, anunciar o Evangelho, Ele envia para 12 lugares diferentes? Não, 6. Como que eu sei que é 6 lugares? Porque Ele envia de 2 em 2. Ele nunca deixou ninguém fazer sozinho. Até mesmo na hora da sua morte, Ele morreu com uma pessoa de cada lado. Então, para que os seus propósitos se cumpram na sua vida, você precisa de um círculo de fé. E o meu desejo hoje é que você possa fazer uma avaliação, ou uma reavaliação, como você preferir, das pessoas que te cercam. Sabe, todas as pessoas que você segue, todas as pessoas que você abre o seu coração, com quem você compartilha os seus sonhos, todas as pessoas com quem você está compartilhando a sua vida, expondo o que há de mais profundo e íntimo no seu ser. Sabe, e esse círculo de fé, ou círculo da fé, começa com a sua família. Esse é o primeiro anel. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante sobre família. Você não tem poder de decisão sobre ela. Sabe? Mas como seria bom se todas as nossas famílias acreditassem em Deus, não é verdade? Como seria bom se nós viéssemos, todas as nossas famílias estivessem numa atmosfera de fé? Sabe, eu sei que para alguns talvez isso seja realmente muito distante. Talvez você seja o único da sua casa que teve um encontro com Jesus. Alguns já pensaram, nossa, eu podia ter nascido em outra casa, talvez eu pudesse ter entrado em outra família, não é justo eu não poder escolher a minha família. Mas eu posso ser honesto com vocês? Eu sei que nem todos tiveram essa oportunidade, mas eu tive, pela glória e misericórdia de Deus. Eu nasci num lar cristão. Meus pais desde muito cedo me ensinaram a ler a Bíblia, orar. Eles oravam com a gente. Quando eu era criança, minha mãe fazia com que eu e a minha irmã lêssemos a Bíblia todo santo dia. E não bastava só ler não. A gente tinha que escolher um versículo e escrever num caderninho, Gabriel. Cara, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei em João, o Evangelho de João, pela primeira vez. Capítulo 11, verso 35. Naquele momento foi o meu favorito. Jesus chorou. Eu peguei e escrevi com aquela intensidade que tem. Mãe, terminei. Como assim? Escolhi o melhor versículo da minha Bíblia. Jesus falou comigo. O que ele falou? Jesus chorou. Não sei se faz sentido isso para você, mas quando criança a gente gosta dessas coisas, sabe? Mas a verdade é que quando eu era criança, nós fomos ensinados a crer em Deus. Sabe? Nunca, jamais desacreditar na sua palavra, naquilo que Jesus tinha dito. Nós somos ensinados a viver uma vida com fé. Mas eu sei que isso não é comum, principalmente nos dias de hoje. Sabe? Mas tem uma coisa muito interessante sobre a sua família. Talvez ela não tenha ainda tido um encontro com Jesus. Mas você sabia que a família é a grande ideia de Deus? Sabe, tudo que Deus usa na Bíblia, todos os termos, todas as analogias, é sobre família. Ele fala meus filhos, minhas filhas. Ele fala de geração em geração em geração. Ele compara nós a Jesus como sendo a noiva de Cristo. E o que é isso se não família? Mas o que eu quero dizer hoje é que você pode não ter nascido numa família com fé, num ambiente, não acredita em Deus, mas tem algo extraordinário disso. Você pode não ter nascido, mas você pode criar uma família assim. Talvez você possa ser o primeiro da sua casa. Você pode ser o precursor da sua família. Cara, isso é incrível. Sabe? Porque eles vão poder ver em você o que Jesus pode fazer quando alguém se dispõe a ser transformado pelo poder do Evangelho. Você pode ser o início desse círculo. Talvez na sua infância ninguém falou de Jesus para você, mas você pode compartilhar o Evangelho de Jesus com os seus priminhos. Quem sabe com irmãos mais novos ou sobrinhos, eu não sei.
Ou ainda, você pode compartilhar e criar a sua família em fé. Quando você formar a sua família, imagina só, muitos de vocês logo vão se casar, talvez alguns sejam outros casados, vocês vão ter filhos e vocês vão poder falar de Jesus para os seus filhos e criar uma família. Por isso eu repito, você pode ser o início do círculo da fé, mesmo quando você não tem uma família que vive num ambiente de fé. E esse é o primeiro anel. Eu posso não ter, mas eu posso criar. Sabe, eu posso sentir que muitos de vocês aqui hoje, cara, nós estamos numa atmosfera de fé. E eu posso sentir que muitos de vocês hoje serão os primeiros a iniciar esse círculo tão importante que é a base fundamental. Por isso repita comigo: eu tenho uma família com fé. Ah, você não tem não. Não tem. Vamos lá, Eliel, com essa voz de trovão que Deus te deu, Thor. Eu tenho uma família com fé. Uou, vai ser assim, nós temos uma família com fé. E com isso eu quero ir para o próximo nível, para o próximo anel, que é pessoas que você tem controle, seus amigos. Olha que incrível. Sabe, existe uma coisa muito interessante sobre amizade. Olha que interessante isso que eu anotei para vocês. Quando você está na escola, às vezes no ensino fundamental, no médio, ou ainda na sua rua, no seu condomínio, no seu bairro, não sei. A maioria das nossas amizades, a grande maioria, é feita por sobrevivência. Como se você estivesse tentando sobreviver ao constrangimento social. Posso ser sincero com vocês? Você tenta sobreviver principalmente na adolescência, porque você quer se encaixar em algum grupo. Então, para isso, você deixa de ser muitas vezes quem você é, você deixa de fazer coisas que você gosta para ser aceito. Só que o problema é, ok, na adolescência, infância, mas se você não tomar cuidado, se você não amadurecer, você nunca crescer e sair desse ciclo que é um vício, todos os seus relacionamentos futuros serão pautados na sobrevivência. Todas as suas amizades vão ser do tipo: quem pode me ajudar a conseguir uma promoção? Quem pode me ajudar a ir para o próximo nível? Quem pode me fazer sentir melhor quando eu não estou bem? Sabe? Mas sabia que existe, muitos de vocês talvez tenham pessoas que estão montadas literalmente em você? E eles vão ficar assim até que você morra. Nossa, que profundo, que coisa. Parece quase uma novela mexicana, como diz o pastor. Sabe por quê? Porque eles não estão muito aí para o seu bem-estar. Eles querem estar com você, só o que você pode oferecer. Eles não estão interessados em te ajudar a corrigir. Quando você está num caminho errado, falar que está errado. Quando você está começando a se relacionar com alguém, te falar: cara, essa pessoa não é quem você pensa que é, não. Para isso tudo faz. Por isso você precisa de amigos não escolhidos para a sobrevivência. Você precisa de amigos escolhidos por essência. Guarde isso, nós precisamos de pessoas escolhidas por essência. Existem pessoas na minha vida que são essenciais para eu viver o meu propósito, o meu chamado em Deus. Sabe, talvez isso não seja tão evidente no começo, mas estar perto de algumas pessoas me faz, por exemplo, querer ser uma pessoa mais organizada. Estar perto de outras pessoas me faz acreditar em coisas que eu não acreditava antes. Estar perto de algumas pessoas me faz querer conhecer mais da Bíblia. Estar perto delas me faz querer ser um marido melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos. Te faz ser um profissional melhor para os seus clientes, um aluno melhor para os seus professores. Me faz ser um pastor melhor para vocês. Então, você tem ou você cria uma família com fé, você tem amigos com fé. E deixa eu dizer uma coisa sobre eles, sobre seus amigos com fé. Você pode não compartilhar o mesmo sangue, mas vocês podem compartilhar as mesmas crenças. É assim que você sabe se os amigos são amigos com fé. Quando você compartilha a mesma crença, quando vocês estão indo para a mesma direção, quando vocês acreditam nas mesmas coisas. Deixa eu dizer algo que Deus compartilhou comigo. Agora, antes da reunião começar. Talvez você não tenha nenhum amigo com fé. Deixa eu dizer uma coisa. O que você está esperando para falar de Jesus para eles? Como você quer ter amigos com fé se você não fala de Jesus? Como você quer ter amigos com fé se você não compartilha a sua fé? Você quer que chegue pronto? Caiu. Quer ser meu amigo? Você tem fé? Então você vai ser meu amigo. Você pode ser meu amigo? Por favor, seja meu amigo. Vai, você já tem fé. É mais fácil eu pegar você porque você já conhece Jesus.
Eu não preciso falar de Jesus. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? E aí vem o próximo nível. E esse próximo nível a maioria das pessoas não vivem. Que é um círculo de amizade mais íntima, mais profunda. Que nós chamamos de lutadores. Sabe? Eu posso ter uma família com fé, eu posso ter amigos com fé. Mas se eu desejo ir a um lugar onde eu vou alcançar o meu chamado, viver o meu sonho, o meu propósito, eu preciso ter um grupo de pessoas como essa. Eu preciso ter lutadores ao meu lado. Sabe, pessoas que tenham a coragem e a audácia de acreditar em mim e no meu chamado, quando eu mesmo não conseguiria acreditar por mim mesmo. Porque muitas vezes nós desacreditamos. E eu preciso ter pessoas ao meu lado que me lembrem disso. Não, levanta, sai dessa cama. Sabe, eu quero te ajudar a entender a fórmula das pessoas que você precisa ter ao seu lado. E você precisa realmente reavaliar quem são essas pessoas. Porque lutadores com uma grande fé, eles vão sacrificar algo para que você possa entrar na sua terra prometida. Como assim terra prometida? Eu vou te explicar mais para frente. Sabe, eles vão sacrificar algo para que você possa alcançar o seu sonho. Eles vão interceder por vocês, eles vão orar com vocês. Eles vão chegar mesmo e falar, cara, você está errado. Não é aí, ei. Olha para mim, o que você está fazendo com a sua vida, rapaz? Eles vão com você até o fim. Haja o que houver. Sabe, muitas pessoas julgam Pedro, Tiago, João, os discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles dormiram. Cara, qual o problema de dormir? Quem não gosta de dormir? Jesus estava com esses 3 amigos, esses 3 discípulos no jardim do Getsêmani, poucas horas antes de ser preso e ser levado à crucificação. Jesus estava ali orando e ele pediu que os seus discípulos orassem com ele. Mas eles dormiram. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Tão angustiado que ele estava suando sangue. Mas a Bíblia diz que os olhos daqueles seus discípulos estavam pesados. Eles não conseguiam ficar acordados. Sabe quando você está com tanto sono? Você dorme até sentado. Já vi gente dormindo em pé. Cara, simplesmente não consegui. Sabe aquele dia que você está exausto, seu dia foi muito produtivo, acelerado, você fez tantas coisas que realmente, você saiu da faculdade, acordou 5 da manhã, foi para a academia, postou no Instagram que está pago, foi trabalhar, foi fazer um monte de coisa, foi para a faculdade ainda, voltou, pegou o busão lotado, chegou em casa, foi tomar banho, foi jantar, ou jantar primeiro, né, porque a fome é maior do que a vontade de tomar um banho. Cara, você simplesmente apaga, cara. Cara, uma vez, no ano passado, Serginho, a gente saiu para jantar depois do Oxygen One aqui, a gente foi comer, e a gente foi para casa. E tinha uma adolescente que a primeira vez que ela tinha vindo no Oxygen One, ela foi com a gente, mano. A gente sentou no sofá para assistir um filme, cara, do jeito que eu sentei, eu comecei a dormir, mano. Dormi sentado, cara, e roncava, ai que vergonha, cara, não conhecia. E sabe quando você acorda assim, ó? Você falava assim, não, tô acordado assistindo. Você dava aquela coisa, dá aquela olhada, e você finge que tá acordado, mas todo mundo sabe que você tá dormindo, mano. Era nessa situação que os discípulos de Jesus estavam. Era um momento tenso, Jesus pediu que eles ficassem com ele, porque eles precisavam orar. Eles precisavam ficar acordados, mas eles dormiam. 3 vezes Jesus retirou para orar um pouco mais adiante, e quando voltava, seus discípulos estavam dormindo. Olha que interessante, sabe? Mas muitas pessoas condenam a atitude de Pedro, Tiago e João porque eles dormiram. Mas deixa eu dizer uma coisa, eles dormiram, mas eles estavam lá. Eles podem não ter feito tudo perfeito, eles podem não ter superado ou atendido as expectativas. Cara, eu vejo isso quando Jesus chega para ele e fala assim: acorda! Ei, cara, sangue, tô suando sangue, vocês não podem orar comigo por 1 hora sequer. Sabe o que é mais lindo ver nisso? É que Jesus não manda eles embora. Jesus dá mais uma chance de poder ver ele no seu momento mais vulnerável. Ele diz: luta comigo, eu preciso que vocês lutem comigo. E Pedro era um lutador, ele só entendeu errado. Jesus queria que ele lutasse no espírito, mas ele tinha uma espada. E quando os soldados chegam para prender Jesus, ele desempenha aquele espada e eu acho que Pedro não era muito bom não, porque ele teria acertado o coração, mas acertou a orelha. Faz sentido, não faz? Se você quer matar alguém, você não vai cortar a orelha. E Jesus fala assim: não, mano, você entendeu errado.
Não era agora para você lutar, não era isso. Eu não preciso agora. Eu precisava de você uma hora atrás, não agora. Daí Jesus vai lá, pega aquela orelha. Eu fico imaginando Jesus pegando aquela orelha, né? Tirando a terra assim, né? Sei lá como, né? Imagina. Não dava para fazer uma esterilização ali, Vini. Chega lá e fala assim, ó. Malco volta a ouvir. Olha que coisa linda. Sabe, a Bíblia diz assim. Bem, mais ou menos assim. Essa aqui é uma versão peito, sabe? Mas era mais ou menos esse contexto do que estava acontecendo. E como eu disse no último Oxygen One, todos nós temos amigos. Pessoas às vezes que cresceram com você desde a sua infância, que conhecem o seu melhor, o seu pior, está todo mundo ali com você, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa, as pessoas mais próximas a você, elas são as que mais afetam o que você ouve. E quando elas afetam o que você ouve, elas afetam o nível de fé que você tem. Por isso eu preciso te dizer, quem está falando com você está moldando a sua vida. Então vamos fazer assim? Se você não tem esse grupo de amigos lutadores tão íntimos, que possam te ver no seu melhor, você não vai ter nenhum lutador quando você estiver no seu pior. Sabe, você não precisa de fãs, você não precisa de pessoas que fiquem te dando tapinha nas costas, não, você precisa de lutadores. Você precisa de pessoas que te encorajem. Eu não preciso de pessoas que ficam me aplaudindo, não, eu preciso de pessoas que vão comigo para a trincheira. Cara, e trincheira não é um lugar agradável. Trincheira é um lugar de tensão, de perigo real. Sabe, preciso de lutadores que jejuem e orem comigo, mesmo quando eu não estiver jejuando e orando. Preciso de pessoas assim no meu círculo de amizade, no meu círculo de fé. Você precisa sim. E sabe dizer uma coisa? Você só não precisa de pessoas assim. Você também precisa ser um lutador por alguém. Eu preciso de lutadores que lutem por mim, pela minha família, pelo meu propósito. Esse é o círculo da fé. E sabe, e no meio do círculo está você. Você. Eu quero que você se veja. Esse é você. Com toda a sua fé, com toda a sua crença. E agora o que você tem que fazer é, essas pessoas que estão ao seu redor, imagina, sua família, seus amigos lutadores, se elas não tiverem uma fé suficiente para ir com você, você tem que ter fé por elas e ajudar elas a ter fé. Sabe? E hoje eu vou querer compartilhar vários textos da palavra de Deus a partir de Números 13. Nós vamos falar de dois homens, Josué e Caleb. Talvez você já conheça a história desses homens. Agora lembre-se que nós estamos falando sobre ouvir. E tudo que você ouve constrói a sua fé. Você tem no seu círculo de fé, relembrando, sua família, amigos, lutadores. E agora você está no centro de tudo isso. Leia comigo. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Números 13, 1 e 2. Ou também você pode acompanhar pelo LED ou no aplicativo do seu celular. A Bíblia vai dizer: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O que está acontecendo aqui é que Moisés chama 12 homens, 2 deles chamam Josué e Caleb, e tinham mais 10 homens, e eles têm que ir numa missão de reconhecimento à terra que Deus prometeu. Não é uma terra qualquer, vamos ver se dá nela, não. Deus prometeu. Assim como Ele prometeu que estaria com você, assim que Ele prometeu que você estaria seguro, assim como Ele prometeu que você teria uma família abençoada, que o seu namoro, o seu casamento seria abençoado, assim como Ele prometeu que você não seria dependente desse remédio para o resto da sua vida, assim como Ele prometeu. E eles deveriam ir para essa terra para depois trazer um relatório e prestar para mais de 2 milhões de pessoas que se encontravam ali. Os estudiosos acreditam que o povo de Israel, quando saiu do Egito, era estimado um número de 2 milhões de pessoas. Interessante, só eram computados no censo as pessoas acima de 20 anos de idade. Abaixo de 20 anos de idade não entrava nessa conta. Imagina só, eles haviam saído da escravidão, eles estavam indo para a terra prometida, e eles estavam nesse ponto intermediário, tentando entender a promessa de Deus e ir atrás da promessa de Deus. E olha o que acontece a partir do verso 25 de Números 13. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra.
Então eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Sabe, se você ler o verso 23, ela vai falar que, por exemplo, as frutas eram tão grandes, o cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Eu fico imaginando o tamanho daquela uva, sabe? Passou uma coisa na minha cabeça que eu não vou falar não. Parecendo uma bola de boliche, sabe? Mas eu fico imaginando aquela uva me murchando. Olha o que diz no verso 28 e 29. Mas o povo que vive lá é perigoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Acabou a uva. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto. E nós até provamos, olha aqui as frutas, mas vai nos custar algo. Deus me deu um sonho que eu seria um médico, uma médica. Ele disse que através de mim eu iria descobrir cura para várias doenças. Mas é tão difícil entrar naquela faculdade. Você já viu meus concorrentes? Vocês já viram os cursinhos que eles fazem? Você já viu quanto tempo eles estão se preparando? Eles estão muito melhores que eu, muito mais preparados. É muito difícil. É difícil, eu sei, mas não é impossível. Ou você vai querer de mão beijada? Tá aqui, ó. Capaz do céu, gostei de você. Vou te dar o primeiro lugar de medicina. Não, mas nem prestei vestibular, não precisa não. Vem aqui. Quer saber uma coisa? Eu vou te dar um diploma já. Vou te dar um consultório pronto. Já vou te dar uma cartela de cliente. Cara, consulta R$2.000. Sem retorno. Que todo mundo quando vai no médico pergunta se tem direito a um retorno. Fala, vocês sabem disso, não é verdade, né? Mas deixa eu te perguntar, o que você estaria disposto a arriscar da sua vida para viver o seu sonho? Então vem Caleb, dizendo, cala a boca, shut up, quieto. Eu afinei a voz assim para dar uma... Eu tenho um relatório também, vem no verso 30 que diz, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Essa é a linguagem de um lutador. Let's go, vamos, pra cima. Uou. Como a gente fala, vamos com tudo. Vamos. Sabe? Você precisa de um amigo que no momento de loucura, mesmo sabendo que foi Deus que deu a promessa, ele precisa de responder de imediato, no automático. Vamos pra cima, vamos lá. Sabe por quê? Porque ele vai ser alguém que vai te levar à terra prometida. Ele vai ser alguém que vai estar ao seu lado. Caleb foi o único que tentou acalmar aquela multidão de pessoas. Ouça isso. O que eles dizem afetam o que você vê. Sabe? Alguns de vocês estão em algumas posições por causa do que disseram para você. Alguns de vocês estão fazendo uma faculdade que não gosta porque disseram que era o melhor para você. Deixa eu dizer, o que eles dizem afetam o que você vê. Como você sabe disso, pastor? Porque eles calaram Josué tão rápido e Caleb o quanto podiam. Os outros homens exploraram a mesma terra, mas eles discordaram de Caleb. Eu não sei o que esse idiota está falando. Você sabe? O que será que ele viu? Porque nós podemos conquistar isso? Nós podemos nos mover em fé? Será? Não. Nós podemos ser promovidos no nosso trabalho. Nós podemos entrar naquela faculdade. Nós podemos namorar e ter um namoro que agrade a Deus. Eu não sei o que ele viu, alguém sabe? Isso pode vir de pessoas que você confia, de pessoas que estão perto de você. Sabe por quê? Porque talvez sejam pessoas que estão sem fé.
Sabe, mas nós não pensamos muito sobre isso no nosso dia a dia. Talvez as pessoas que você mais confia, que você mais ama, possam ser pessoas que estão esgotadas na sua fé, que a sua fé esvaiu-se. E continuando, verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento devora o que nelas vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Com certeza ele não estava falando de mim. Eu acho que estava falando do rico, mas de mim não. Vitão, essa galera acima de 1,90 m. Sabe? Cuidado com as pessoas que nunca cruzaram para a terra que Deus chamou. É como se Deus estivesse dizendo: eu os chamei, mas algo as impediu de ir. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então pode acontecer de você ter que ir além das experiências dele. E acontece de você ter que ir adiante para você entrar na sua terra prometida. É como se você tivesse que chegar para essas pessoas que estão tentando te parar e dizer: eu te amo, mas eu tenho que superar a sua experiência. Eu quero você na minha vida, mas se você quer ficar, eu entendo. Eu tenho que ir, eu tenho que superar. Eu vou até o final. Nós não vamos ficar a nossa vida toda sem dinheiro. Nós não vamos ficar lutando a nossa vida inteira com esses problemas. Nós vamos superar. Nós precisamos ser assim. Sabe, aqueles homens exageraram na experiência que eles tiveram com Deus. Com Deus não, desculpa, na terra. Por quê? Para causar ansiedade no povo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Não deixe que o medo de ninguém acabe com a sua fé. Sabe, eu não vou perder o que Deus me disse por causa de experiências negativas que outras pessoas tiveram, principalmente se elas nem viveram. Você viveu na terra prometida? Você viveu em Canaã? O que eu vou fazer? Verso 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Cara, como eles são dramáticos. Aí vai vir aquele espírito agora mexicano. Ao lado deles, quando ficamos ao lado deles, eles pareciam tão grandes, gigantes. Quando olhamos para a faculdade deles, quando olhamos para os negócios deles, quando olhamos para o casamento deles, quando vimos o poder que eles têm nas redes sociais, quando nós vimos quantos seguidores e like eles têm, nós nos sentimos como os gafanhotos. Ou seja, eles acabaram de assumir a sua própria insegurança, e então projetaram aquilo sobre o povo de Israel. Eles precisavam reforçar o seu medo, para que eles deixassem tudo aquilo que Deus havia prometido. Por isso eu preciso te dizer, por isso é importante saber quem tem o seu ouvido, porque quem lidera com sentimentos espalha o medo. Se tudo o que você faz na sua vida é com base em sentimentos, você espalha medo e insegurança. É por isso que você precisa de fé para prosseguir. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O povo de Israel sequer experimentou colocar o dedão na terra prometida. As pessoas não experimentaram por si mesmas. Por isso fique desconfiado de pessoas que chegam para vocês: moças, meninas, mulheres, não se casem, porque os homens são blá, blá, blá. Não é porque essa pessoa teve um casamento ruim, porque ela exagerou uma experiência, para te causar medo que todo casamento é ruim, que todo homem é igual. Não, casamento foi criado por Deus. Eu vou ficar com a sua palavra ou com a palavra de Deus? Faz sentido para você? Quem tem o seu ouvido? Eu posso te contar e resumir o que aconteceu? Toda essa história? Porque aqueles 10 homens voltaram e tiveram o ouvido e a atenção de todo o povo. Eles literalmente começaram a se rebelar contra tudo que Deus tinha feito para tirar eles do Egito de uma vida de escravidão. Olha o que a Bíblia diz em Números 14, a partir do verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está trazendo para nós? Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor nós voltarmos para a nossa vida de vício? Não seria melhor nós voltarmos para a nossa vida, nossos relacionamentos abusivos? Não seria melhor voltar para uma vida sem Jesus? Verso 4: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. É por isso que você precisa prestar atenção em quem você ouve. Porque isso pode fazer você pensar que o lugar de escravidão é melhor que o lugar onde Deus te trouxe hoje. O que você recebe determina como ou o que você responde. Sabe, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Eu posso ouvir um monte de coisas ao meu redor, mas eu escuto quando eu recebo. O povo de Israel ouviu 2 relatórios: o positivo de Caleb e Josué, e o negativo, pessimista. Mas eles escutaram e receberam o relatório dos outros 10. E o que você recebe determina como você responde. E eles começaram a responder com ansiedade e medo, porque eles receberam um relatório ruim. E olha o que acontece a partir do verso 5. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto e terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. É como se eles estivessem chamando a atenção para nós, para eles mesmos. Cara, eles estavam com tudo de fora, eles estavam literalmente pelados. Olha a vergonha, olha a humilhação. E eles estavam com o gesto falando assim: nós estamos dispostos a nos envergonhar, para que vocês possam ver, Deus tem algo melhor para nós. Esses homens são lutadores. Eles lutavam quando mais ninguém queria acreditar. Versos 7 ao 9: e disseram a toda a comunidade de israelitas: a terra que percorremos em reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Essa é a linguagem de um lutador. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. É esse o tipo de pessoas que você precisa ter do seu lado. Pessoas que vão lutar e te lembrar da promessa que Deus te fez. Por isso, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus te deu em um ambiente de fé. Por isso, não vá a lugares que não te lembrem da promessa de Deus. Por isso, não se case, não namore alguém que não te lembre da promessa de Deus. Porque nem sempre você vai estar no topo, algumas vezes você vai estar no poço. E você precisa de pessoas que te lembrem a promessa que Deus te deu. Você está aqui agora, mas o caminho é lá. Aqui é um lugar de passagem, não de permanência. O nosso rumo é o nosso futuro mais brilhante em Jesus. Guarde isso. Acreditar na promessa muda a sua perspectiva. Josué e Caleb tinham uma perspectiva diferente, porque eles acreditavam na promessa de Deus. E essa é a única diferença entre Josué, Caleb e os outros 10 homens. A única diferença, porque eles viram a mesma coisa, eles experimentaram o mesmo fruto, eles viram os mesmos gigantes, eles passaram pelos mesmos problemas e dificuldades, eles viram as mesmas oportunidades, e a única coisa que os diferenciou foi acreditar ou não na promessa de Deus. Vocês se lembram que eu disse que é necessário estarmos sob uma atmosfera de crença no último Oxygen One? Se você não estiver numa atmosfera de crença, você vai se esquecer da promessa e você vai perder o seu propósito. Verso 10: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Nós estamos lutando por vocês e vocês querem nos matar? Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Sabe, você precisa entender uma coisa: o medo é contagioso. O medo se espalha fácil, rápido, parece erva daninha. Mas eu vou dizer uma coisa: mas isso também significa que a fé é contagiosa. Imagina comigo, imagina, isso não aconteceu. Imagina se 1000 pessoas tivessem se levantado no meio da multidão.
acreditando na promessa, e começassem a cantar. Vocês podem me ajudar? Vocês conseguem bater o pé assim, ó? Mais forte que vocês conseguirem. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Você pode ir comigo? Vai. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. De pé, vamos lá. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Sua família vai vencer, seu trabalho vai vencer, sua faculdade vai vencer. O que teria acontecido naquela noite? Você pode se assentar. A fé teria se espalhado. E ao invés de medo, no final do dia todos estariam cheios de coragem, da graça e da glória de Deus. Aú! Faz sentido? Faz sentido. A fé é contagiante. Esse é o time de pessoas com que eu quero jogar. Esse é o tipo de pessoa que eu preciso ao meu lado para viver os sonhos que Deus me deu. Eu preciso de lutadores ao meu lado, porque a fé é contagiante. Verso 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Sabe, eu fico imaginando o coração de Deus. Depois de tudo que eu fiz por esse povo, depois de ter os tirado do Egito, de uma vida de escravidão, sabe, Deus fez tanto pelo seu povo, para levá-los, tirar eles do Egito, até a terra da promessa. Então, nesse momento você começa a observar Moisés também se tornando um lutador em prol do povo. Por isso eu te pergunto, quem está lutando por você quando você não acredita? Nós vemos Moisés suplicar a Deus em nome de pessoas que nem queriam acreditar. Verso 17 ao 20. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. Moisés dizendo: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e rebelião, sei bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. E o Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. E se Moisés não tivesse lutado pelo povo, o que teria acontecido? Foi isso que Jesus fez na cruz. Quando ele estava na cruz, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É como se Moisés estivesse dizendo: Deus, perdoa o seu povo, porque mesmo eles estando rebeldes agora, eles não têm a menor ideia, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Moisés teve fé suficiente para emprestar ao povo, até que eles conseguissem acreditar. É como se ele estivesse emprestando. Quem ao seu redor tem fé suficiente para emprestar a você quando você precisar? Não que você possa pegar emprestado literalmente, sabe, mas muitas vezes você não vai ter força, muitas vezes você não vai ter coragem, esperança, mas alguém irá lutar com você, até que a sua força, a tua fé, a tua esperança sejam renovadas, e você tenha condição de continuar marchando, seguindo em frente à sua terra prometida, seguindo em frente ao sonho que Deus te deu. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e isso é muito real: existe consequência para aqueles que deixam de acreditar, aqueles que não se arrependem e não se voltam para Deus. Para todas aquelas pessoas, o povo de Israel, que não acreditaram na promessa e se rebelaram contra Deus, Deus disse: ok, Moisés, eu vou fazer como você pediu, eu não vou matá-los, eu não vou acabar com o povo, mas eles não entrarão na terra prometida. É isso que acontece com você quando você está cercado de pessoas erradas e elas custam o seu propósito. Verso 23 e 24. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Uma atitude diferente cria uma vida de abundância.
Quando a situação parecia ruim ou difícil, Caleb teve uma atitude diferente. Quando o diagnóstico vem, nós temos que ter uma atitude diferente. Porque Deus supre todas as nossas necessidades, porque Ele pode te curar. Você que está doente, talvez você que está online agora, você esteja passando por uma situação difícil. Talvez você esteja passando pelo luto, pela dor. Talvez você esteja enfrentando o câncer. Talvez você esteja passando pelo divórcio dos seus pais. Eu não sei. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso, acredite naquilo que Ele te fala em secreto. Verso 26 ao 28. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Agora guarde isso. Tenho o quê? Eu não ouvi. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Deus está ouvindo agora? Também? Já vai fazer sentido isso. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Oh my God. Vocês percebem o que está acontecendo? Deus está dizendo que vai fazer tudo o que o povo pediu. Por isso, continue dizendo que você vai morrer sozinho, sem ninguém. Continue dizendo que você não tem dinheiro nem condições. Continue dizendo que você é burro, que você não tem capacidade de entrar nessa faculdade. Continue dizendo que você não é capaz. Continue dizendo que ninguém te valoriza. Continua. Porque o povo de Israel não percebeu, enquanto eles reclamavam sobre o lugar que Deus colocou, é que também Deus podia ouvir o que eles estavam falando. Por isso que Deus diz: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. E olha o que acontece no verso 29 e 30. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso quer dizer que dos 2 milhões de pessoas adultas de 20 anos para cima, tirando os adolescentes, os jovens de 20 anos para baixo, 1.999.998 pessoas morreram no deserto, porque não acreditaram. Somente Josué, Caleb e os adolescentes entraram. Só eles e o Oxygen One foi para a terra prometida. Faz sentido? Deus também tem ouvidos. E Ele está ouvindo o que você diz no seu deserto. Ele está vendo como você responde a um relatório negativo quando você recebe. Ele está ouvindo. É por isso que eu estou dizendo: quem está no seu círculo de fé é mais importante do que qualquer coisa que você possa estar tentando cultivar neste momento. Porque quando Deus me dá algo, eu tenho que ter fé. E eu preciso de uma família com fé. Eu preciso de amigos com fé. Eu preciso de lutadores com fé ao meu lado. Por isso eu termino essa mensagem fazendo a mesma pergunta que eu fiz durante a última ministração: quem tem o seu ouvido? Olha que interessante isso. Vocês se lembram dos círculos? Família, amigos, lutadores. No último Oxygen One eu mostrei uma orelha para vocês. Vocês se lembram dessa orelha? Mostra a orelha para mim. Bonitinha. Se você observar na orelha, existem 3 partes, 3 camadas: orelha externa, ouvido médio, ouvido interno. Próximo. É isso que acontece. A maioria das pessoas podem estar ao lado de fora, a multidão, falando um monte de baboseira por aí. BBB 500, BBB 5.000, não acaba esse negócio, gente, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui, mas quando eu chegar naquilo que Deus vai me florescer, que eu vou realizar a promessa, que eu vou conquistar, eu tenho ter certeza de quem pertence a esses anéis, quem são as pessoas da minha família, quem são os meus amigos, quem são as pessoas íntimas, os lutadores, quem tem o seu ouvido, porque tudo que você ouve constrói a sua fé, porque a fé vem por ouvir. Ouvir é um princípio, mas a prioridade
é o que nós estamos ouvindo, e nós deveríamos estar ouvindo sobre as boas novas do Evangelho de Cristo. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Nessa noite você precisa tomar algumas decisões importantes para que você seja capaz de viver o que Jesus te disse. Primeiro, você acredita ou não acredita no que Ele te disse? A primeira decisão é acreditar ou desacreditar. A segunda, você deve tampar os seus ouvidos, a fim de proteger o que Deus te deu em fé, para que você possa florescer, crescer e que a promessa se torne realidade. Terceiro, avaliar quais pessoas estão à sua volta e qual a posição que elas ocupam na sua vida. E quarto, qual a sua prioridade a partir de hoje? Feche seus olhos.